na gente no camp, ó, tem uma galera muito boa. Quem não foi para o camp, levanta a mão aí só para eu saber, ó. Também tem uma galera boa que não foi para o camp, né? Tem uma frase que muita gente que foi para o camp quer dizer para vocês, mas eu não quero dizer isso para vocês, porque muita gente quer dizer para vocês, vocês perderam. Não é isso que eu quero dizer para vocês. Porque o que acontece? Deus falou uma sequência de coisas assim importantíssimas no camp, que eu tenho certeza que ficou na memória de cada um que foi para o nosso Deep Camp, né? Pastor Eliamar, pastora Thaís nos acompanharam quase que até o final, ficaram lá. Pastora Thaís foi a inspiração do dançar na chuva, né? E do outro dia ficar quebrada também. Pastor Juliano, eu vi por aí ele com a camisa preta listrada com o número 33, não foi? Foi tomar café, não foi? São os cafeteiros. E aí assim, a gente já, todo ano, né, na igreja, a gente tem alguns encontros, né? A gente tem, às vezes tem encontro com Deus, não é? Obrigado Dani Boy. Rapaz, é uma honra para mim ser servido pelo filho do pastor Manassés. Rapaz, é muita moral, pelo amor de Deus. Como é que botou água para o cocô do cavalo do bandido? E aí a gente tem encontros, a gente vai passar por situações em Deus. Só que quando a gente passa por algumas situações em Deus, a gente muitas vezes tem uma tendência muito ruim no nosso coração, né? Uma vez eu vou falar e a pessoa que eu vou falar vai saber que é com ela, mas quase ninguém vai saber que é com ela. Uns irmãos estavam conversando lá fora sobre uma situação de um outro irmão que canta também, e assim, extremamente empolgados em servir aquela pessoa que eles nem conheciam a vida e tinham acabado de conhecer a pessoa e já estavam assim entregue. Eu vou fazer de tudo, eu vou arrancar o meu couro para essa pessoa e tarará, tarará, tarará. Eu falei só um versículo bíblico. Falei, meu filho, guarde seu coração dos ídolos. E eu queria começar hoje conversando com vocês sobre exatamente isso. A gente precisa aprender a guardar o coração da idolatria, sabe? Não vou perguntar quem fez isso, né? Porque não é o que você fez, a intenção do que você faz. Mas muitas vezes a galera que foi para o camp pega a pulseirinha e guarda. É quase uma mandinga gospel, né? Não estou dizendo que se você guardou, você teve essa intenção, mas a gente começa a fazer de coisas o nosso Deus, coisas memoráveis para a gente. Veja como a gente tem essa intenção. Deus vem, abre o mar vermelho, os caras passam, vê que só Deus podia fazer aquilo. Quando os caras passam, Moisés some um pouquinho, os caras começam a adorar um bezerro, não é? Gideão vai lá, vence os caras com 300 homens, um exército gigante, e quando volta, Gideão manda banhar a capa dele de ouro e todo mundo começa a adorar a capa de Gideão. É isso que aconteceu. Jesus morreu na cruz, e a igreja do primeiro século começou a vender a lasca da cruz, coisas artesanais, ditas que foi Jesus que fez. Começaram a vender o pé do burro que Jesus, do jumentinho que Jesus andou em cima. Isso não era um burro, isso era um polvo, de tanta pata que tinha. Porque a gente tem mania de idolatria, e a gente precisa quebrar a idolatria nas nossas vidas. A gente precisa guardar o nosso coração da idolatria. Aí a gente vai para o Deep Camp e guarda a pulseira, bota no melhor canto da casa, joga perfume e todo dia verifica se ela está perdendo a cor.
Tá chegando agora as festas juninas, viu? Cuidado para não trocar a pulseira. Ou o outro nem tirou a pulseira ainda, até hoje. Tomara que você tenha pelo menos tomado banho, pelo amor de Deus. Pensa comigo, gente. A gente precisa guardar o nosso coração da idolatria. Sabe por quê? Porque quando não é isso, às vezes alguém orou por você, a pessoa orou por você, e aí você começa a fazer daquela pessoa um Deus na sua vida. Não, se não for fulano que orar por mim, o milagre não acontece. Se fulano não orar por mim, eu tenho uma coisa para dizer para você: Deus não é manipulado pelas minhas nem pelas suas emoções, e Ele não vai fazer aquilo que você quer só porque você quer. Eu vi um vídeo essa semana, mandei para alguns, do Enzo. Se tiver algum Enzo aqui, me perdoe, tá? Mas o vídeo falava Enzo. E aí, o pai do menino comprou um carro pro cara. E o cara não queria sair do quarto porque queria ficar o dia todo jogando videogame. E o pai pegou o jogo de videogame dele e levou pro jardim e passou com um cortador de grama em cima. Esse cara entrou num desespero, ele gritava. A minha vontade que estava era de entrar no vídeo e dar uma tapa na cabeça deles. Acorda pra vida, rapaz. Acaba já um menino barbado. Nada contra nem a favor os barbados, né? E nada contra os que não tem barba também. Mas um cara barbado já. Não tem que, deixa um menino de 13, 14, 15 anos jogar videogame. Não que você também não possa jogar videogame. Eu gosto de jogar videogame, não consigo, não tem tempo que eu não jogo, mas eu gosto também. Mas o videogame era um ídolo para aquele cara. E uma coisa que eu e você precisamos guardar no nosso coração é dos ídolos. A gente tem mania de idolatrar situações. Se Deus não falar comigo através de tal pessoa, não foi Deus. Mandinga, macumba. Se macumba fosse coisa boa, não chamava macumba, chamava boa cumba. Não é coisa boa. E aí o cara faz uma mandinga. Não, fulano tem que orar por mim, tem que tocar na minha cabeça, e ele tem que estar usando o perfume Saad quando falar comigo. Dá para entender que a gente entra numa paranoia e a gente fica se perguntando: por que Deus não fala comigo? É porque Deus resiste àquele que é orgulhoso. O orgulhoso, ele gosta de ditar os termos. Só vou se for assim, assim e assim. Pois quando você souber o nome de cada estrela do céu, você pode fazer esses termos para Deus. Quando você souber pelo menos a quantidade média que existe de estrelas, você pode conversar com Deus e falar alguma coisa. Mas fora isso, nós não temos essa autoridade, queridos. E nós precisamos guardar o nosso coração da idolatria. Sabe? Sempre em tempos em que Deus faz coisas surpreendentes, eu não tenho dúvida de nada do que aconteceu, não somente no acampamento, mas o que vem acontecendo. A guerra que nós travamos domingo, no momento do culto. Eu estou na comunidade há 28 anos. A gente nunca travou uma guerra naquele nível. Os pastores que estão aí sabem disso, né? Já teve alguma guerra naquele nível? Nunca a gente travou uma guerra naquele nível no mundo espiritual. E eu sei que aquilo é só o começo do que está por vir. Amém? Só que para isso a gente não pode dar baixa. Sabe qual o grande problema da baixa nas guerras? Um dos piores problemas de baixa em guerra é o fogo amigo. E sabe quando é que o fogo amigo acontece dentro da igreja? Quando nós não entendemos quem somos em Deus. Quando nós não entendemos o que Deus está falando para a gente, o que Deus está falando com você. Sabe o que é que acontece? Você entra num lugar totalmente errado. Você entra num lugar de competição. Entrou no lugar de competição, acabou tudo. Sabe por quê? Porque quando você entra no lugar de competição, sabe o que é que está acontecendo? Você está competindo não pelo seu chamado, mas pelo chamado do outro. Pelo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, você está competindo.
E aí quando você compete pelo que Deus está fazendo na vida de outro, o que é que acontece? Aquilo é para o outro, não é para você. Você está competindo em algo que você já perdeu, porque aquilo não é para você, você já perdeu. Entrou no nível de competição, se for no âmbito físico, tá? Profissionalismo, no âmbito de competição esportiva, vale a pena, porque são quantos competidores que correm lá contigo? 50? Tem mais? 200, 400, pronto, tá tudo para o mesmo objetivo. Mas em Deus não funciona assim. Diz para quem está perto de você, só para ela não dormir, diz assim, ó: a competição é contra você mesmo. Dá para entender? É contra você mesmo, não é contra o seu irmão. Quando você começa a competir com o seu irmão, pode ter certeza, você só está se atrasando, só está se puxando para trás. E aí isso acontece, gente, lá em Atos, tá? Depois que o Espírito Santo desceu com línguas de fogo e aconteceu tanta coisa lá, chega um casal, Ananias e Safira. Eles podiam ter dito a verdade? Sim, mas eles queriam competir para quem dava oferta melhor, e deram oferta querendo reter uma parte. E o que aconteceu? Morte. Então a competição atrai morte. Em Deus, tá? Quando a gente está falando de reino de Deus, quando a gente entra no processo de competição, atrai morte. Você está falando isso, mas eu não concordo com essa história da Ananias e Safira. Então vamos voltar para Saul. Chegou Davi. Saul olhou, estava tudo bem, até as mulheres cantarem, dizendo assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Acabou. O cara entrou no processo de competição, porque queria matar Davi. Tudo que ele fazia era contra Davi. O que foi que aconteceu? Morreu, porque entrou no processo de competição. A competição te faz e me faz esquecer que nós precisamos nos arrepender. E como é que a gente elimina esse negócio de competição? É simples: humildade. Falei no outro dia um pouco sobre isso, mas a raiz, a parte etimológica da palavra humildade é a palavra humus. A palavra humus do grego era utilizado para definir os andares inferiores, animais pequenos, pessoas baixinhas, eram chamadas de humus. E o humus também, ele é uma espécie de um adubo com restos mortos de animais e vegetais que estão lá na terra e servem como adubo para fazer algo crescer. Aí a pergunta é: como é que nós nos tornamos humus? Para nos tornar humus, os restos que nós queríamos que revivesse precisam morrer dentro de mim e dentro de você. Se a gente não mata aquilo que está lá na nossa natureza, os animais miseráveis que tem dentro de nós, nós nunca seremos humus na vida de ninguém. Estaremos sempre competindo com as pessoas, ou seremos um falso humus, onde não tem nada morto, só tem terra preta, e aí não aduba, não faz nada, ninguém cresce. Paulo, ele é tão direto quando ele fala: considerem o outro superior a vocês. Será que Paulo está querendo que você fique humilhado, seja pisado pelas pessoas? Não, porque quando você considera alguém superior a você, você honra aquela pessoa, você levanta aquela pessoa e você vê as melhores características naquela pessoa e possibilidades de Deus usá-la na vida de outras pessoas também. Quando nós só enxergamos que Deus pode nos usar e não usar o outro, falta pouco para a gente ficar endemoniado. Pouquinho, quase nada, sabe? O cara que não, é uma luta, gente, é uma luta. Eu estou falando para vocês, mas às vezes falar é fácil, tá? Mas é uma luta ser humus na vida do outro, e o diabo fica só olhando. Eu gosto assim.
amostradinho, né? Fica só olhando, porque quando o cara não é humus, o cara é amostradinho. Não é isso que acontece? Até os vídeos que a gente vê na internet, os memes que o pessoal manda, tem que servir de inspiração. Você olha e fala, o diabo gosta assim mesmo. Gosta do cara quando ele é amostradinho. Quando ele só quer ser. Quer ser o muro que matou o Senna. Ele quer ser a bala que matou o presidente dos Estados Unidos. Então, quando nós entramos nesse processo e vencemos, lutamos, começamos a lutar contra a competição, nós começamos a entender que existe um chamado de Deus para nossas vidas. Existe um chamado para você. Quando você compete, você quer o chamado do outro. Quando você não compete, você ouve o chamado de Deus. Olha que bom. Enquanto você tenta competir com alguém, você quer o chamado do outro. E isso faz muito mal para a gente. Só que, antes de falar um pouco mais sobre essa questão do chamado, eu preciso também dar uma explicaçãozinha sobre graça. Por quê? Muitos de nós, eu vou fazer algumas perguntas agora bem lógicas, tá? E eu acredito que a maioria levanta a mão para isso. Quantos têm sentido, têm vivido o perdão de Deus nas suas vidas pela vida que você levava anteriormente? Quantos têm vivido isso? Não é? Quantos têm visto que Deus não só lhe perdoou, mas lhe restaurou, que é outro processo também? Você tem visto isso? Então, eu posso dizer para você que essa é uma faceta da graça, e a gente não pode ficar nessa faceta. Depois que a gente é perdoado, que a gente é restaurado, a graça, ela fez o que? Nos levantou, amém? Mas a graça também tem um outro poder. Tem o poder de nos manter de pé. E muitos terminam entrando na graça, conectando com o Senhor, para viver igual aquela música que tinha de um bebo, que era beber, cair e levantar. Mas é pecar, cair, levantar, pecar, cair e levantar. E a graça não é uma mão que fica te puxando, é uma mão que te sustenta de pé. Dá para entender que ela precisa ser uma mão que te sustenta de pé? E o Espírito Santo, ele entra como paracletos nesse processo. Quantos foram cheios do Espírito Santo? De verdade, de verdade. Entende que o Espírito Santo é um paracletos na sua vida? A palavra utilizada na palavra de Deus, no grego, é uma palavra muito grande. Eu não sei falar o grego, tá? O meu grego que eu entendo é totalmente conhecido como Strong, que é o dicionário Strong do grego. Então eu só sei esse grego, não falo grego, tá? E tem uma palavra muito grande, não sei o que, não sei o que, não sei o que, termina com mai. Mas essa palavra é como, deixa eu ver, vem cá, Pedro, pega na borda dessa cadeira aí, isso, pronto. Ó, você, não, vou deixar ele ser o Espírito Santo hoje. Você, Espírito Santo, graça, chega perto de mim, graça, abraço, de lado, abraço macho, graça. E aí, eu tenho uma carga para levantar. Tu é o Espírito Santo, tá? Eu vou ter que ensinar o Espírito Santo hoje, mas tá bom. Mas é esse Espírito Santo, tá? Preciso levantar essa cadeira. Levanta. Não, o Espírito Santo não faz isso. Levanta agora. Ele levanta junto. Sabe o que significa? Que você e eu temos uma responsabilidade na manutenção da graça nas nossas vidas, na manutenção do Espírito Santo em mim e você. Dá para entender? Deu para entender? Dá para entender que agora você tem a opção de ver pornografia ou não,
de mentir ou não, de ser orgulhoso ou não, de ser invejoso ou não, de ser sem vergonha ou não. Agora a gente tem a opção, porque anteriormente Efésios 2 diz que nós estávamos cegos e mortos nos nossos pecados. Agora não está mais. Tem o Espírito Santo, tem a graça. Por isso que Paulo fala, aquele que está de pé, segure para que não caia. Segure onde? Na cadeira? Não, no Espírito Santo. É como você dizer assim: ah, pastor, mas você não entende. Você não sabe o que é que acontece para eu ver pornografia. Eu entro no quarto, o inferno todinho entra no meu quarto, me faz ver esse negócio. Você acha que o diabo e o inferno todinho está preocupado com a sua pornografia e não com quem está fazendo um estrago no inferno? Não. O problema é que a gente acha que a tentação é sobrenatural e que o escape que Deus vai dar vai ser natural. E é o contrário. A tentação é natural. Tiago fala que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cobiça. Mas a palavra de Deus diz que quem dá o escape é Deus. Então, a tentação é natural. Eu e você temos ela facilmente. Por exemplo, se o rapaz é homem, macho de verdade, ele, quando vê uma irmã mal vestida, pode não ser irmã, pode ser prima, pode ser distante também, ele vai ter a tentação de olhar, não é isso? Mas o manter a cabeça depois fora da olhada é um escape. E isso é sobrenatural, porque o Espírito Santo vem no coração da gente. E o Espírito Santo sopra muitas vezes no ouvido e fala assim: vigia. E a gente, eita Jesus, se eu olhar mais uma vez, eu tiro a roupa dela nos meus olhos. É isso que acontece. Então, a tentação, ela é natural e muitas vezes instintiva, tá? Agora, o escape não, o escape é Deus que dá o escape. O Senhor sempre vai dar o escape. Quando você começa a falar demais, começa a falar besteira, o Espírito Santo fala: vigia na língua, fala menos, faz mais, está errado. Não é? É interessante que o Espírito Santo nos alerta até nas roupas, seja homem ou seja mulher, porque hoje em dia tanto homem quanto mulher usa roupa depravada. Aí você vem para a igreja bem vestido, bem vestida, anda na rua mal vestido, mal vestida. O Espírito Santo já foi nessa história, já correu, já passou longe, porque a gente precisa entender que a tentação, ela é natural. Você vai ter todo dia, a não ser que você passe um dia em coma. Fora isso, vai ter todo dia. Não quer ter tentação, mandem bater em você até você ficar em coma. Está resolvido, vai ficar uns dias sem tentação nenhuma. Não vai faltar gente para fazer isso, né? Basta você nesse mês, né, ir na praia, quando o pessoal estiver fazendo a caminhada dele, que orgulho para mim é coisa do diabo, né? Vou orgulhoso lá, você chegar, falar, você vai levar uma pisa de unha terrível, vão lhe arranhar todinho lá na praia. Então, queridos, como eu estava falando sobre essa questão de livrarmos dos ídolos, tal, também existe um outro processo que acontece sempre que nós somos inundados do Espírito Santo. É impressionante. Gente cheia de Jesus quer abrir as portas da casa para fazer o povo comer na sua casa. Não é verdade? Quem não fica desesperado que não tem o pai ou a mãe cristã e fica: eu queria tanto trazer tanta gente aqui para casa para comer, né?
Eu já não aguento mais ouvir o nome Tortilete. Pelo amor de Deus, parem. Parem de falar de Tortilete, que eu não aguento mais. Jesus, Eric, bota o número da Marilene lá no grupo, para o povo fazer uma compra de Tortilete, já que querem tanto, né? Não é? Pelo amor de Deus, gente. Para um pouquinho. Não é? Vai dar diabetes, amadurece. Para com isso. E aí, até me perdi quando fui para essa história aqui de Tortilete. Peraí, deixa eu me encontrar. Sim, levar a gente para comer em casa. E aí, nesse processo, a gente vê isso em Atos, por exemplo. Os apóstolos saem levando o povo para comer. Eles estavam sempre juntos, comendo, comunhão. Diga para a pessoa que está perto de você que comunhão é bom. Mas eles não estavam só juntos comendo. A gente precisa vigiar, gente. Eles estavam comendo, sendo exercitado no ensino fala alto, não foi de Deus não, foi dos apóstolos. Tá vendo? Leia a Bíblia. Os apóstolos ensinaram. Ou seja, quantos pastores existem na face da terra? Vocês sabem? Nem eu. Mas quantos pastores cuidam da vida de vocês? Vocês sabem agora? Pronto. Vocês têm que andar de acordo com o ensinamento que vocês têm aprendido, porque é quem tira os carrapichos, quem tira os carrapatos, quem tira as situações das nossas vidas, são aqueles que estão perto da gente. Eu não fico divulgando gente que eu não conheço, porque quando a gente divulga alguém, você não está divulgando uma frase, você está divulgando uma vida. Por exemplo, frases de Gandhi, muito bonitas, muito legais as frases de Gandhi, por exemplo. Mas eu não concordo com o estilo de vida de Gandhi. Por que eu vou divulgar? Porque quando eu divulgo algo, eu estou honrando aquilo. Né? Dá para entender? Então, quando eu divulgo algo, eu estou honrando aquilo. E aí eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Mas o quê? Agora todo mundo ficou com medo de ser corrigido, tá vendo? Também nas orações. A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a comunhão em que nós estamos metidos, nos envolvemos e fazemos, não servem para comunicação com o Senhor, com Deus. Muitas vezes serve para comunicação com o diabo, porque é uma tal de... Tem até uns dois que vai ter que ter uma conversa comigo, viu? Já estou logo avisando. Que foi falar, não, você vai estar no meu lado quando a gente for conversar. Vai ter que conversar. Porque é umas conversazinhas improdutivas, não sei quem está gostando de não sei quem. O menino não tirou nem a catinga do mijo, tem 3 cabelos no sovaco. Está gostando de fulana. E você é mulher fofoqueira, é? Seja um homem, rapaz. Para com isso. Homem não anda com essas coisas não, para com isso. Macho não anda com essas pantin não, isso é pantin. Para com isso. Conversa da gente tem que ser produtiva, falar de Jesus, falar de mudança, falar de ganhar a geração, falar de mudar a vida das pessoas, falar de como vou alcançar alguém que está com ansiedade na minha escola, falar de como alcançar alguém que está com depressão no meu ambiente de trabalho, falar com alguém que está em pânico, está em desespero, ajudar aquela pessoa. Não é falar, acho que fulano gosta de ciclano. Acho, quem acha é doido. Gosta de acho? Para com isso. Vamos amadurecer. Chegou o tempo de maturidade. Parou de coisa de menino. Acaba com esse negócio de menino. Se for para você ficar com o negócio de menino, eu vou botar você para voltar para a salinha, para ficar com as crianças na salinha, na igreja.
lá e botar uma chupeta na sua boca e uma fralda na sua roupa. Dá para entender? A gente precisa amadurecer as nossas conversas sobre o que nós estamos falando. Quer ser cheio do Espírito? O caldo tem que ser grosso. Paulo fala: há muito tempo eu queria vos alimentar com carne, mas eu tenho que te dar leite de novo, porque vocês não amadurecem, não muda. Para de falar de tortilete, pelo amor de Deus. Não aguento mais ouvir tortilete. Fala de Jesus. Eu sei que é uma brincadeira sadia, gente, mas também eu já enjoei, tá? Eu já enjoei. Eu nem falo mais de tortilete, pelo amor de Deus. Estou já terminando, vocês acreditam? Eles não estavam conversando sobre assuntos que os levavam a viver fora da santidade. Eu lembro, uma vez, teve uma época que a minha célula, eu digo isso para vocês, não é com orgulho, gente, pelo amor de Deus, a minha célula multiplicou 12 vezes em um ano. Foi um ato histórico que só Deus pode fazer. E nessa época, tinha muita gente que era do mundão chegando. E aí, o pessoal estava numa casa, eu não estava nesse lugar, mas depois me contaram que estavam conversando. E ele, enquanto estavam comendo entre eles, estava rolando uma banda chamada Forró das Antigas. E um começou a dizer para o outro: eita, tu lembra quando dançava isso? Tu lembra disso aqui? Desviou tudinho. Não ficou um para contar essa história. Só eu que ouvi a história já de quem já foi embora. Dá para entender que aquilo que conversamos é importante? Não, pastor, a gente está só jogando conversa fora. Então você está chamando Jesus de mentiroso, porque ele disse que a boca fala e que o coração está cheio. Então Jesus está mentindo. Eu acho que você está mentindo. Eu estou mentindo se eu falar isso. Mas a boca fala o que o coração está cheio. Aí por isso que eu perguntei: quantos estão cheios do Espírito Santo? Amém? Então fale sobre ele. Amém? Fala sobre Jesus. E eu não estou falando dentro da igreja não, porque aqui é fácil. Aqui a coisa mais fácil é chegar para falar de Jesus. Eu ainda nem pedi para vocês abrirem a Bíblia. Abrir a Bíblia agora em Atos capítulo 8. Agora eu volto para o chamado para finalizar. Atos capítulo 8, versículo 14 em diante. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João. Contando para vocês o que aconteceu antes, Filipe estava lá, evangelista, falando de Jesus, pregando. Filipe podia dizer o quê? Isso aqui é meu, esse povo é meu. Foi o que ele fez? Chama os apóstolos para cá, porque precisa da unção de Deus aqui, para dar conta. Aí, muita gente faz comunhão, faz essas coisas, e não é porque eu quero comer sua boia não, mas fica pensando assim: oxe, chamar o pastor não, senão vou levar uma dura, porque a comunhão da gente é só para falar besteira mesmo. E não só sou eu não, viu? Tem vários pastores, graças a Deus. De pastor vocês não vão reclamar. Uma coisa que vocês não vão reclamar é que não tem pastor. Pastor tem. Continua. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Olha para aí, vai. Pode ir. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tenham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha o problema. Vendo Simão que o Espírito era dado como imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Diz para quem está perto de você: dinheiro. Vai para o outro. E disse: dê-me também essa autoridade, para que a pessoa em que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim: que coisa linda.
Que sentimento nobre, não é, gente? Ele queria impor as mãos. Que coisa de Jesus, impor as mãos, né? Não é tão bonito, né, a gente impor mão. Olha assim e fala, eu vou impor mão. É tão legal isso, né? Aí ele disse, eu também quero. Continua. Pedro respondeu, pereça com você seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Diz para quem está perto de você, que caba duro. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. 23. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não aconteça nada do que disseram. Pergunta para a pessoa que está perto de você: você sabe o que aconteceu com Simão? Alguém sabe? Eu também não, porque a Bíblia parou de citar ele a partir daí. E aí a gente precisa entender isso aí. A gente precisa entender por que a palavra de Deus parou de citar o cara a partir daí. Antes a gente precisa entender do que o coração dele estava cheio. Vocês viram aí um coração com inveja? Quem viu isso? Vocês viram inveja? Vocês viram a competição com os apóstolos que ele queria? Vocês viram que ele queria comprar o dom de Deus com uma falsa honra? Porque o dinheiro é uma forma de honrar, não é? Se você acha que não, vou lhe dar meu Pix agora. Dinheiro é uma forma de honrar. Quando você dá um presente a alguém, é honra? O presente você comprou de graça? Então dinheiro é uma forma de honrar. Só que não era uma honra verdadeira, é uma honra interesseira. Honra interesseira. E o cara queria o dom de Deus, porque ele queria botar o Espírito Santo nas pessoas. Não, ele queria ser visto fazendo isso. Foi diferente. E aí, como ele não pôde fazer isso, Pedro fala que no coração dele havia uma amargura. No original, é a mesma amargura citada em Hebreus capítulo 12, quando fala: tome cuidado para que ninguém seja tomado de uma amargura. Essa amargura também é citada em Deuteronômio. Em Deuteronômio, o original, ele tem, se eu não falo grego, imagina aramaico, tá, gente? Tá, aramaico piorou. No original, a palavra lá em aramaico quer dizer algo ruim de cor esverdeada, como líquido biliar. Você sabe o que é líquido biliar? Quando você come alguma besteira errada e vomita, quando o vômito sai verde, aquilo ali é líquido biliar saindo de você. O líquido biliar vai da sua vesícula, joga no intestino, para você fazer aquele negócio que só você pode fazer e fede pra caramba. Pronto. O líquido biliar vai para ali, para lhe ajudar a fabricar. Só que às vezes o corpo sai mandando o líquido biliar porque você comeu algo estragado e aquilo ali lhe fez mal. É aquela sensação, sabe, aquela sensação má que você fica: meu Deus, que coisa ruim dentro de mim, que coisa ruim dentro de mim. Pronto, é mais ou menos isso que a palavra quis dizer. E Pedro olha para o cara e diz assim: você está amargurado. O que há dentro de você é a amargura. O pior é que Pedro canta a pedra para ele e diz o que é que ele tem que fazer. Ore para que talvez Deus lhe perdoe, lhe salve disso. O que é que ele faz? Pede para o Pedro orar. Sabe o que é que ele faz na verdade? Transferência de responsabilidade. Transfere responsabilidade para o outro. Sabe o que é que ele jogou fora? A chance de ir para o céu.
jogou fora. Por quê? Porque não conseguiu vencer o orgulho, a inveja e se arrepender. Ah, pastor, e como é que se arrepende? Simples. Vai para o pó, até que você tenha certeza que você foi perdoado, que você está curado, que você está mudado. Não sai de lá. É boca no pó, é arrependimento. E eu não estou falando isso para você porque eu li a receita, nem aprendi com Ana Maria Braga, não. Estou falando isso para você porque você está olhando para um cara que de orgulho entende. Um cara que se achava demais. Foi mais de ano em depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, ansiedade, tremedeira. Foi um ano acordando 6 da manhã, deitando numa cerâmica no sol, orando, buscando a Deus, até que o Senhor tivesse misericórdia de mim e mudasse minha vida. E eu não digo para você que eu estou livre disso, pelo contrário, é que eu tenho que ficar mais vigilante, porque agora é que o orgulho pode vir e eu nem perceber. Dá para entender que nós precisamos nos livrar desse processo de competição. A responsabilidade de orar e se arrepender era de Simão, e ele quis transferir para os apóstolos. Às vezes nós fazemos isso no discipulado. Você sabe que tem que se arrepender, você sabe que tem que mudar, você sabe que tem que abandonar tais práticas. Faça. Você não precisa pedir receita secreta. Discipulador não é mandingueiro, não. Não vai chegar para você, jogar uma fórmula secreta, dar 3 pingos na sua cabeça, igual um sábio chinês, né? Só para vocês não ficarem tão sérios. Diz que o sábio chinês estava sem dinheiro, e aí o cara chegou para o sábio chinês e disse assim, o sábio chinês montou uma loja e disse assim: fácil você recuperar qualquer doença por R$20 e R$100 se não der cura para você. E aí o cara foi lá, pastor advogado fiel, como ele ama, foi lá, chegou lá e fez: eu vou ganhar R$100 desse bicho aqui agora. Chegou para o sábio chinês e disse: sábio chinês, eu perdi o paladar. Ah, perdeu o paladar? Aí falou para a assistente: assistente, gaveta 22, 3 gotinhas. 3 gotinhas na boca do cara. 3 gotinhas na boca do cara, o cara: oxe, isso é querosene. Recuperou o paladar, R$20. O cara deu R$20 para ele. O advogado: rapaz, eu não admito um negócio desse não. Pelo amor de Deus. Chegou lá e fez assim: sábio chinês, perdi a memória, não consigo lembrar de mais nada. Eu preciso recuperar a memória. Ele: tudo bem, assistente, gaveta 22. Ele falou: vai me dar querosene de novo. Recuperou a memória, R$20. Ele falou: não, eu tenho que fazer alguma coisa com esse cara. Aí falou: não, eu vou lá de novo. Chegou lá no sábio chinês, virou os olhos para trás assim, ficou com o olho branco. Chegou pro cara e disse: sábio chinês, perdi a visão. Ah, para visão eu não ter fórmula. Dá R$100 para ele. Aí pegou uma nota de 20 e deu pro cara: mas isso aqui é 20. Recuperou visão, dá R$20. Então às vezes a gente acha que o discipulador é um sábio chinês, que vai chegar e vai dar secreta para você, uma fórmula secreta. Isso não vai acontecer, gente. O discipulador é alguém, o pastor é alguém que vai somente estar te ajudando naquilo que você tem que fazer. Só que o problema é que a gente dá uma de besta. A gente sabe o que tem que fazer e não faz. A gente sabe o que tem que mudar e não muda. A gente sabe que tem que se arrepender e não faz. Ô bicho resistente o ser humano, parece Balaão lutando com a mula, dizendo para a mula, e a mula falando com ele, e não vê que o animal está falando com ele. Está a natureza toda falando com a gente, e a gente não percebe que está errado. Está todo mundo errado, menos eu. Dá para entender isso?
Vá procurar um sábio chinês, gastar um dinheirinho lá com ele, vai dar tudo certo. E às vezes, depois desse processo, a gente começa também a esquecer. Eu vou ouvir muita gente chegar para mim e falar: ah, pastor, eu não sei se quando oraram por mim ali, aquilo era verdade, se realmente aquilo de fato aconteceu comigo. E a gente começa a esquecer. Paulo chega para Timóteo e pode dizer para alguém perto de você: Paulo passa na cara, diz assim, passa na cara. Timóteo está lá, a igreja pressionando Timóteo sofrendo, jovem, liderando uma igreja, achando que não tinha condições de fazer aquilo. E Paulo vai e diz logo para ele, lá em 2 Timóteo, abre aí, capítulo 2, versículo 3. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Continua. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Continua. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor. É isso mesmo. Como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador trabalha arduamente e deve ser primeiro a participar dos frutos da colheita. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que é que Paulo está fazendo aí? Ele está passando na cara. Você tem que fazer, você tem que ir. É assim, não adianta você dizer que vai se envolver e ficar meio termo, meio lá, meio cá. Ele ainda diz mais depois. Ele diz assim: ó, eu lembro da fé genuína, não fingida, que habitava na sua avó e na sua mãe, e depois foi para você. Lembre das palavras profetizadas quando eu impus as mãos sobre você. Gente, o pior período da vida do cristão é depois que alguém coloca a mão na cabeça dele, porque ou amnésia que dá na cabeça, o cara esquece o que foi orado. Sabe aquela síndrome do passou, concluir, missão cumprida? A gente acha que a missão termina quando alguém põe as mãos na cabeça da gente. Ali a missão começa. Deus vai lhe dar um norte a partir dali. Estava conversando com um irmão lá dentro na cozinha, e aí ele começou a conversar e eu querendo rir já. Aí ele falando de umas situações, ele disse: rapaz, naquele dia que tu foi, eu estava sentado lá atrás. Ele estava sentado lá atrás com a esposa, e eu fui lá atrás. Falou: ó, Deus me deu uma visão, mostrou vocês fazendo isso, isso e isso. O Senhor mostrou que vocês vão fazer isso, 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 isso e isso. Aí ele olhou para mim e fez, todo surpreso: está acontecendo. Aí eu quase digo para ele: se foi Deus que disse, como é que não vai acontecer? Se está acontecendo, porque foi Deus que disse. Mas a gente começa a conversar. Eu quase não entro conversando, porque foi Deus que falou. Gente, se Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. O problema é que às vezes a gente fica esperando que Deus nos prepare. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: você tem responsabilidade em levantar a cadeira junto com o Espírito Santo. Lá em Efésios 4:30 fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Só que muitos de vocês não sabem nem o que é selado. Nunca abriu uma carta, no máximo abriu um e-mail. Quando abriu uma carta de cobrança, que vem sem selo quase, a carta de cobrança do cartão do pai ou da mãe. O selo não somente mostrava que aquilo era importante, mas que aquilo tinha um dono e tinha algo secreto ali dentro, que no tempo certo seria revelado. Amém? Deu para entender? Diz para quem está perto de você: no tempo certo Deus vai fazer na sua vida. E diga: não é palavra de coach. Diga: quem escuta coach é coachado. Não é? Quem escuta pastor é pastoreado, mas quem escuta coach é coachado. Porque vai com palavras de efeito, frase de efeito, não dá certo. E aí,
O que é que nós temos que fazer, queridos? Honrar ao Senhor. De que forma? Todas as formas. Eu fiz a pergunta para um irmão hoje, e eu vou fazer a pergunta para vocês. Digamos que alguém dentre nós está precisando de R$100. Alguém está? Tiago levantou a mão, então o Tiago vai me responder. Tiago está precisando de R$100, hoje é dia 8 de junho. E eu chego para o Tiago, entrego R$100 e digo: dia 30, presta conta. Tá bom? Tiago diz: tá bom. Chega no dia 30, Tiago devolve R$100 de volta. O que é que você diria de mais bonito sobre o Tiago? Que ele é? Ele devolveu dia 29. Pronto, para ficar melhor. Dia 29 ele devolveu. Você diria que ele é? Responsável, o que mais? Honesto. Homem de palavra. O que mais? Oi? Pagou antes do tempo, né? O que mais? Correto. Compromissado. Fiel. Tá vendo? Como a justiça da gente é ruim? Porque Deus chamou esse cara de servo mau e negligente. Olha como a gente é ruim. Deus já deu um talento para o cara. E aí quando ele voltou para prestar conta, o cara devolveu o talento. Ele não fez nada demais de ruim. Ele devolveu o talento. E Deus disse: servo mau e negligente. Quando eu empresto, eu não gosto de emprestar, mas quando eu empresto meu cartão de crédito para alguém fazer uma compra, que a pessoa manda o pagamento com os centavos contados, eu nunca mais empresto o cartão a essa pessoa, porque eu sei que eu fui a última pessoa que ela pensou em pagar. Ela paga os centavos certinho, principalmente quando é parcela R$26,72. O cara manda R$26,72. Eu falo: miserento, ruim. Ele não entende que o cara tem um cartão de crédito, o cara paga anuidade, não é? Ele não entende isso. E outra, no dia, só paga no dia. Que dia é? Dia 10, o vencimento, 10 horas da noite, o dia 10. Tome. Mas Deus chama esse cara de mau e negligente. Sabe por quê? Porque Deus habita no local de honra. Quando a gente estava domingo aqui em adoração ao Senhor, que tinha aquele monte de gente aqui na frente, todo mundo adorando a Deus. Teve uma hora que eu parei ali e Deus começou a falar comigo. Eu fiquei: Senhor, me perdoa. Eu não entendia esse princípio ainda. Deus começou a mostrar para mim: isso parece o que, meu filho? Parece um show. Parece um show. O que mais? Olha todo mundo indo para um lado, junto. Todo mundo indo para o outro. Parece um estádio de futebol. Aí eu falei: é mesmo? Estádio de futebol, Senhor. É mesmo. E Deus começou a falar comigo. Cara, eu vontade de chorar. Ele falou: você sabe por quê eu estou falando tão forte hoje? Porque a honra. Quando você chega às 18 horas no culto, que começa às 18 horas, você está dando somente o que foi pedido. Você está devolvendo os R$100. Dá para entender isso? Quando nós chegamos diante do Senhor na hora... Cara, eu fui na casa da minha mãe ontem. Meu padrasto, sabe o que é que ele falou para mim? Eu quase choro. Eu fiquei segurando lá. Eu falei: Senhor, eu vou ter que falar isso. Eu falei: e aí? Ele é regateando doente. Vai pro jogo do CRB. Que hora eu jogo amanhã? Os regateanos. Hein?
4h30. 4h30 amanhã. Ele disse para mim que era 4h30. Eu falei, que hora é o jogo amanhã? Ele disse 4h30. Aí eu falei, tá, poxa. Ele disse, mas meio-dia eu tô lá. Uau! Quem adora melhor, você ou ele? Quem adora melhor a Deus, você ou ele? Meio-dia eu tô lá. Ele disse, sabe por quê? Porque eu quero guardar o meu carro no melhor lugar e quero pegar o melhor lugar na arquibancada para assistir o meu time do coração jogar. Aí você diz, mano, eu tô torcendo para ninguém, não tem time. É? Que eu saiba, tem dois lados, né? Tem o mal e tem o bem. Tem Deus e tem o diabo. Não tem uma competição, porque o diabo não tem como competir com Deus. Mas tem uma competição pelo menos dentro de mim e de você. O espírito milita contra a carne contra o espírito. E aí? A quem nós temos adorado e como nós temos adorado? Percebam que no dia que a gente se entrega totalmente ao Senhor, que todo mundo chegou cedo porque voltou do acampamento, estava todo mundo já aqui pronto para adorar o Senhor, de repente o mover de Deus acontece, uma batalha espiritual, cura na vida de muita gente foi curada naquele dia. Não sei se aconteceu com alguém que está aqui, mas muita gente que sofria de muita dor de cabeça, parou as dores de cabeça. Se tem alguém aqui, levante sua mão só para deixar o negócio, tinha muita dor de cabeça, parou a dor de cabeça porque o Senhor veio com poder e curou naquele dia, e foi exatamente no dia que nós o estávamos honrando. Nós o estávamos honrando. A honra do Senhor, a honra vai além de fazer o que foi pedido. E aí eu digo para vocês, pelo amor de Deus, tomem vergonha. Por que eu digo isso? Vocês são jovens, muitos solteiros, e chegam atrasados. Quando vocês casarem, se vocês continuarem com essa mentalidade, vocês nem para a igreja vêm mais. Desvia. Muitos não são nem casados. Não é vanglória para mim, não é motivo de orgulho para mim. Tem pessoas que chegam aqui até antes de mim, tem pessoas que chegam 2h30, 3 horas, tem uns que dormem aqui 2h30, 3 horas. A gente chega aqui 3 horas, já chega na carreira e não tem nada às vezes para fazer, só chega para ficar aqui. E fica, e abraça um, ajuda o outro, e conversa com o outro, e está exercitando o espírito. Conversa com um, exercita o espírito. Aí tem alguém que está mal, que está com problema na família, e conversa com essa pessoa, ajuda essa pessoa, e marca com o discípulo, olha, vamos chegar mais cedo, vamos conversar, vamos falar de Jesus, vamos estar junto, eu vou te ajudar, vamos conversar. Aí você diz que você é um incansável, a partir do momento em que o Senhor for a sua força. A partir do momento em que você disser, eu não tenho mais força para fazer isso, e o Senhor olha para você e diz, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque da fraqueza eu tiro força. É assim que acontece, é dessa forma, não tem outra forma. Vai se gastar para alguma coisa? Se gaste para o Senhor. Seja como uma vela, que à medida que o fogo de Deus acende, você se gasta e diz para Ele, Senhor, eu estou me gastando para Ti, eu estou me gastando para fazer a Tua vontade, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou me cansar, eu vou continuar dia e noite, servindo ao Senhor com todas as minhas forças. Assim você é um jovem cheio do Senhor. Assim você é alguém, para Ele, para mim não, para Ele. Assim você é alguém cheio do Senhor. Mantenha a chama acesa, não apague o Espírito Santo. Efésios 4:30, não apague o Espírito Santo na sua vida, com o qual você foi selado. Você foi selado para o Senhor. Você é uma carta viva. Paulo diz que nós somos cartas vivas. Você tem agora uma tarefa, meu querido. Você tem uma tarefa: manifestar Jesus. Eu quero marcar um deep com vocês, e eu quero trazer vários homens de Deus para a gente começar a conversar sobre algumas coisas. Vai ser meio um podcast aí, ao vivo, que a gente vai conversar sobre como a gente manifesta Jesus nos ambientes que a gente vai.
porque se a igreja for para ser só dentro do templo, eu não quero ser igreja, porque a palavra eclesia é chamados para fora, não é para dentro. Aqui dentro a gente celebra o que a gente fez lá fora, é isso que a gente vai fazer, não é para ficar aqui dentro chorando, se lambendo e catarrando um ao outro, é para falar de Jesus. A sua célula precisa ser um local que as pessoas vão chegar e vão ver Jesus naquele lugar. A sua casa precisa ser um local onde você chama pessoas e vai manifestar a vida de Jesus. Não é para outra coisa, é para manifestar Jesus. É para manifestar Jesus. Acabou o tempo. Pedro fala que a gente já gastou muito tempo vivendo as besteiras que a gente viveu, adorando as coisas que a gente adorou. Deus te tirou desse lugar. Você não é mais escravo. A palavra de Deus diz que o Senhor nos libertou para que fôssemos verdadeiramente livres. Vamos ficar em pé para a gente pensar que acabou? A palavra de Deus fala lá em Efésios que quer chamar o pessoal do louvor só para estar lá em cima. Se precisar, se o Senhor direcionar, a gente vai, senão a gente fica. A palavra do Senhor fala lá em Efésios, queridos. Rapaz, eu não apresentei visitante, não falei nada com ninguém, não teve dízimo e oferta, pelo amor de Deus. Hoje eu buguei foi tudo aqui no meio do caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Fala lá em Efésios que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é para as boas obras. Diga para alguém que está perto de você: você foi criado para as boas obras de Deus. E isso só a graça pode fazer com você. Sabe disso? Porque a gente não serve para ser visto, a gente não serve para ser amado, e a gente não serve a Deus para ser reconhecido. Eu sirvo a Deus porque sou amado por Ele. E eu sirvo porque quero ser que o Pai, que Deus seja visto. Se você não viu Jesus naquilo que está sendo pregado nessa noite, não valeu eu estar aqui. Não vale. Se não foi Jesus que você viu, não vale eu estar aqui, porque eu não sou nada, e eu tenho que vigiar a minha vida para que eu não caia naquilo que eu preguei, para que eu não erre naquilo que eu ensinei. Eu tenho que ter esse cuidado, e vai ser luta de hoje para frente, porque não foi tarefa simples. E aí, queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos andam de ônibus? Fica com a mão levantada. Quantos pegam um trajeto de quase 1 hora ou 1 hora? Fica com a mão levantada, quem não pega, baixa. Quem nesse trajeto dorme? Fica com a mão levantada. Agora quantos, pode baixar, obrigado. Quantos tem pai que tem carro e muitas vezes pega um trajeto no carro, já viajou com pai ou com mãe, fica com a mão levantada. Quantos já dormiram nesse trajeto? Fica com a mão levantada. Beleza. Pensa como é a nossa natureza. Nós confiamos no motorista de ônibus que não sabemos muitas vezes nem o sobrenome dele. E não confiamos em Deus e não descansamos nele quando Ele está dirigindo nossas vidas. Não confiamos no Espírito Santo e não descansamos nele quando Ele está dirigindo nossas vidas. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus, que ainda não entregou seu coração para Jesus.
Mas o chamado para entregar o coração para Jesus é exatamente ser guiado por Jesus. É exatamente dizer assim: Senhor, eu não sei para onde eu vou, como disse Martinho Lutero, mas eu conheço muito bem o meu guia. Eu sei que o Senhor vai me levar para lugares que muitas vezes eu não quero ir, mas eu sei que eu estarei debaixo das suas asas, descansando. Eu queria saber se tem 1, 2, 3 pessoas, ou mais, não sei. Eu nem perguntei quem estava visitando, quem conhecia Jesus, quem não conhecia, porque eu não sei, mas o Senhor sabe. Queria saber se tem alguém hoje que quer entregar o coração para Jesus. 1 ali, aleluia. 2, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando alguém entrega o coração para Jesus. Não, e outra, não fiquem felizes que não é por causa de vocês, tá? A festa no céu é porque o sacrifício de Jesus valeu a pena. Você está dizendo assim: valeu a pena o Senhor ter morrido por mim. É isso que vocês estão dizendo. Quando você está dizendo isso, você está dizendo assim: valeu a pena o que o Senhor fez por mim. É por isso que eu estou entregando meu coração para o Senhor. Não é para o Senhor ser só meu Salvador, não. É para ser o meu Senhor, o meu Kyrios, aquele que vai governar. Tem uma musiquinha da Aline Barros que fala sobre isso, sobre o Senhor estar dirigindo. Ela fala: eu estou andando numa estrada nova, vivendo uma verdadeira aventura. Nessa estrada eu não desisto, sei lá, Jesus sabe onde vai me levar, alguma coisa assim. Eu gosto muito de música de criança. Eu queria que